Aí eu fiquei triste. E quando eu fiquei triste, eu percebi que, de fato, eu estava gostando dela. Aí ele apareceu e me pediu em namoro. Daí eu disse que sim, e no dia seguinte ele falou com os meus pais. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Desconforme-se, um canal que é meu e dos meus amigos. E juntos, nós queremos te convidar a fazer parte de tudo isso. Então a gente está indo buscar a Isa. Hoje é a nossa última viagem de solteiro. A última vez que eu vou buscá-la como noivos, né? Porque a próxima vez que a gente fizer uma viagem já somos casados. É a última vez, então eu tô ansioso. Eu tô sentindo o peso da responsabilidade. Porque a gente sempre se encontrava e era legal, a gente se abraçava, se beijava, mas era sempre naquela intenção assim, é por pouco tempo, ela vai embora daqui a pouco para sua casa, vai trabalhar, eu vou voltar, eu vou continuar minha vida aqui. Mas agora é diferente, porque ela vem e faltam 2, 3 dias para o nosso casamento e agora é para sempre, né? Para aquilo que Deus nos uniu, nos fez para a gente ser. Então eu tô ansioso, porque é muita responsabilidade, mas eu também tô muito feliz. Não é fácil ser homem, por isso que muitos querem ser meninos para sempre. Eu aprendi com os meus amigos que eu me espelho, é que o casamento traz um amadurecimento. Tudo na nossa vida é uma fase, então eu estou rompendo uma nova fase e me tornando um homem casado. E isso é coisa incrível. O aeroporto faz parte da nossa história, entre aspas. Na verdade, o que faz mais parte é a rodoviária. E aí eu vou confessar uma coisa, porque eu tenho um pouco de medo de avião. Por mais que eu viaje bastante assim, eu tenho um pouco de medo de avião. A nossa história começou mais ou menos assim. Eu fui para São Paulo com o Ministério dos Artistas de Cristo. E sabe que eu tinha muito problema? Que eu não gostava que as pessoas arrumassem alguém para mim. Eu não gostava dessa ideia de alguém arrumar uma pessoa para mim. Alguém dizer assim, olha, tem uma pessoa que é tipo o teu perfil. Mano, eu não precisava que alguém me desse nenhum tipo de ajuda. Eu não gostava desse negócio. Mas eu fui para São Paulo e quando cheguei em São Paulo, alguém colocou ela para trabalhar na oficina que eu ia ministrar. Na oficina eu nem a vi, ela estava lá servindo, mas eu nem percebi. E nesse dia nós fizemos um tempo de oração pelo Gui, que é aqui do Juniec. E nós oramos por ele e passando-se algum tempo, ela entrou em contato comigo para saber como que ele estava, a saúde dele, e nós conversamos. Todos os meus amigos da igreja tentavam sempre arranjar alguém para mim. Sempre. Então, todo mundo que aparecia de novo lá na minha igreja, alguém falava, Isa, eu acho que agora chegou a sua vez. E isso me irritava muito. E aí, a minha igreja lá em Osasco tinha bastante contato com o pessoal dos Artistas de Cristo aqui. Então, volta e meia, a gente fazia o Acamp Teatro Osasco. E numa dessas, a minha amiga veio para Curitiba e fez parte do staff do Acamp. E quando ela voltou para lá, ela e mais alguns amigos, ela falou assim, Isa, eu achei alguém que você precisa conhecer. Daí eu falei, ah não, Fanny, de novo não, chega dessa história, eu não aguento mais. E aí um tempo depois ela falou, olha, ele vai vir para o Acamp Teatro de Osasco. Daí eu falei, pode vir, tudo bem, mas não me empurra ninguém, porque eu já estava meio cansada disso. E aí quando ele chegou, ninguém me apresentou ele. E essa minha amiga, ela me deixou de staff, ela estava na organização, e ela me deixou de staff na oficina dele. E eu falei, pode me deixar, né, não tem problema e tal, mas não quero que me apresente, para com essas coisas. E aí, beleza, daí eu fui, fiz a oficina dele, e aí na oficina dele, uma das últimas coisas que ele comentou foi a história do Gui, que na época ia fazer uma cirurgia. E aí depois do Acamp, o Acamp acabou, ninguém me apresentou ele, tipo, nada, nem falar, Isa, nada. E aí o Bá foi embora. Todo mundo que fez a oficina dele adicionou ele no Face e no Insta. E aí eu fui e perguntei do Gui como que ia ser a cirurgia, quando que ia ser e tal. E aí a partir daí que a gente começou a conversar. E dias depois eu fui ministrar no Rio de Janeiro
E aí no Rio de Janeiro me falaram que ela estaria lá. E como eu já estava conversando com ela frequentemente a respeito do Gui e a respeito de coisas que tinha muito a ver com o reino de Deus e coisas de Deus, e aí me falaram que ela estaria lá e eu falei assim, uau, então vai ser legal, ela vai estar aqui, a gente vai conversar e papo vai, papo vem. E me falaram que ela estaria e eu mandei mensagem para ela e perguntei, então você vai estar aqui no Rio? E quando ela falou que não, aí eu fiquei triste. E quando eu fiquei triste eu percebi que, de fato, eu estava gostando dela. E gostando, eu percebi que ela era a pessoa que naquele dia eu havia orado para o Senhor. Eu pedi a Jesus alguém que não ia dar em cima de mim, mas que fosse alguém que completasse alguma coisa no meu coração. E aí ele achou que a gente ia pro Rio e ele já estava lá. Até que ele virou e falou, você não vai chegar nunca? Eu falei, chegar onde? Eu falei, aqui no Acamp do Rio. Eu falei, gente, eu não vou no Acamp do Rio e tal. Ele, não, é que eu tava olhando pra trás e tal. Eu, tava me esperando. E aí ele falou que foi nesse momento que ele percebeu que ele tava gostando de mim. E quando nós começamos a conversar, eu lembro que nós marcamos um encontro então em Curitiba e eu chamei ela para tomar um café. E eu amo café. E nós decidimos então tomar um café no Museu do Olho para ver uma exposição de arte. E cara, quando a gente quer alguém ou quando a gente decide amar alguém, a gente faz tudo, até ir ver exposição de arte. E por mais que eu ame muito arte, ter estudado teatro, eu não sou muito chegado à exposição de arte, eu não tenho muito talento para entender obra de arte. Mas eu fui naquele dia e ela curtiu muito. E naquele dia, assim, quando eu senti o cheiro dela, eu falava, essa é a mulher que eu quero amar para o resto da minha vida. Aí a gente teve o primeiro encontro, depois de meses conversando, e foi aqui no MON. A gente viu uma exposição, depois sentou para tomar um cafezinho. E aí foi só isso, tipo, a gente conversou e tal, tomamos um café. Aí eu fui embora para casa da minha tia. Depois eu avisei, falei, olha, eu vou embora amanhã. Aí ele falou, não, então eu quero te ver de novo. E aí a gente foi tomar outro café. E aí foi nesse segundo encontro que o Bá falou pra mim que tava gostando de mim e que perguntou se eu gostaria de namorar com ele. E aí eu falei que sim, mas que pra mim era importante ele falar com os meus pais, apesar de eu já ter 25 anos na época, era importante ele falar com os meus pais porque eu valorizo muito a palavra deles e eu queria a bênção deles. Só que aí passou o musical de Natal, passou a temporada, aí depois chegou o carnaval, chegou o retiro de carnaval e nada do Bahia para São Paulo. Falei, gente, acho que ele tá me enrolando, não sei, acho que ele desistiu. Aí a minha amiga Aline ia casar e chamou ele pro casamento. E aí ele falou, Isa, não sei se vai rolar e tal, preciso ver a agenda e tal. Não sei. Daí eu falei, então beleza, né? E pra mim, na minha cabeça, ele nem ia mais. E aí, quando eu cheguei no casamento da minha amiga, a Fanny falou, Isa, eu preciso falar com você. Eles me levaram pro estacionamento do lugar que ia ser o casamento e o Bá tava lá escondido. Aí ele apareceu e me pediu em namoro. Daí eu disse que sim e no dia seguinte ele falou com os meus pais. Então, quando eu fui falar com os pais dela e eu fiz tudo aquilo que eu tinha aprendido, fui falar com os pais e foi incrível. Pedi aos pais e falei com Deus a respeito dos meus sentimentos. Foi muito legal. Talvez você fale assim, pastor, você tem 35 anos, você não precisava fazer isso. Sabe por que eu fiz? Porque eu queria ensinar isso a vocês. O princípio da honestidade. Todas as vezes que eu segurei esse microfone aqui para pregar nesse lugar, eu sempre pensava assim que as minhas mãos estavam limpas. Eu nunca toquei nenhuma parte do corpo da minha noiva. Eu nunca avancei nenhum sinal no meu relacionamento, porque eu não ia me sentir digno de fazer isso. Então o nosso relacionamento está chegando, né, até o altar, como o Senhor nos encontrou. Nós estamos concluindo uma fase sem romper nenhuma etapa. Então eu agradeço a Deus, porque Ele nos sustentou e foi incrível. Eu louvo a Deus porque o nosso relacionamento pode servir de exemplo para vocês, que quando o nosso coração escolhe amar alguém, ele serve de exemplo para os demais. Mas quando nós escolhemos com os olhos, nós podemos decepcionar muitas pessoas. Então permita que para o teu relacionamento
você possa escolher alguém com o teu coração, porque daí as coisas duram e as coisas são para sempre. Então, aí foi a partir daí que a gente começou a namorar e a partir daí que começaram as idas e vindas de São Paulo para Curitiba e de Curitiba para São Paulo. Durante todo esse tempo, a gente sempre tinha que se despedir no final das contas, né? A gente sempre teve que administrar o nosso relacionamento à distância, a gente sempre teve que se relacionar à distância. Então, a partir de hoje, eu não vou dar mais tchau. Estou sentindo uma mistura de emoções. Talvez eu chore de novo. É muito legal saber que a gente vai construir uma família, que a gente vai realizar um sonho. Mas é difícil também abrir mão do GP lá em Osasco, da igreja que eu cresci lá, das amigas de infância, mas saber que tudo isso tem um propósito e que Deus tem muito mais para as nossas vidas daqui para frente. É uma nova aventura que começa, então é uma mistureira de emoções. Lindinho, chegou o dia finalmente, que a gente possa aproveitar cada segundo desse dia que a gente sonhou tanto. Eu amo você, estamos juntos nessa nova aventura. Eu amo muito você e tô aqui junto contigo porque der e vier. O meu coração escolheu amar você para sempre. Você é a mulher da minha vida, porque o meu coração escolheu te amar em Cristo Jesus. Te amar como Cristo amou a igreja. Eu te amo, Isa do Bar. Um beijo. It's a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heart beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Shining stars all seem to congregate around your face. When you love someone, when you love someone, we're gonna give ourselves to love tonight, lifting up to touch the starlight. And we will savor every second we suspend together. You and I will, you and I will, you and I will.